Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 29 de janeiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Problemas da Dívida. Alguns especialistas em finanças fizeram um estudo baseado na razão pela qual um percentual tão grande da nossa sociedade hoje se encontra endividada. E entre todas as razões que eles descobriram, 3 acabaram se tornando recorrentes. Eu vou apresentar para você aqui hoje da primeira razão, a que mais aparece, para a terceira razão, que é a que menos aparece, ok? A primeira razão, disparadamente, pela qual a maior parte das pessoas acabam contraindo dívidas, endividando-se mesmo e comprometendo o rendimento familiar, é a razão da ignorância. O que isso significa? Significa que existem muitas pessoas que, apesar de terem muito conhecimento em diversas áreas da vida, são verdadeiros ignorantes no que diz respeito à gestão das próprias finanças. E exatamente por isso, acabam contraindo dívidas. Vão vivendo a vida sem qualquer tipo de responsabilidade com os ganhos que têm e com os gastos que acabam efetuando. Então, sem um planejamento financeiro, sem que o indivíduo se sente, pelo menos para poder colocar numa planilha a quantidade que ele ganha e aquilo que ele pode gastar baseado naquilo que ele está recebendo, é claro que as dívidas virão. E numa perspectiva como essa, a grande maioria das pessoas vive dessa forma. Não tem um controle do que ganham e do que gastam. E por isso acabam se endividando. A segunda razão pela qual uma grande quantidade das pessoas tem dificuldade financeira é a ganância e o egoísmo. O que isso significa? Você sabe que nós vivemos num mundo que é consumista, materialista, onde, de forma pensada, as redes sociais, a televisão, enfim, a mídia de forma geral, trabalha para despertar em nós necessidades que nós não teríamos se não tivéssemos acesso a essas informações. Então, apesar de uma pessoa ter roupas boas que ela pode estar usando, mas as pessoas que se organizam para despertar nos outros uma necessidade que eles não têm, lançam roupas que estão na moda, e então aquilo que você tem, que ainda está em bom estado de conservação, que você poderia usar durante um bom tempo, acaba se tornando completamente obsoleto e você tem que substituir, você tem que substituir. A mesma coisa podemos falar a respeito de um automóvel, a respeito de móveis, a respeito de eletrônicos. As pessoas começam a viver de uma forma em que têm dificuldade de poder perceber aquilo que realmente precisam. E então trabalham em cima daquilo que desejam. Então eles vêm, eles têm conhecimento de algumas coisas e fazem o que seja necessário para poder adquirir aquelas coisas, sem qualquer tipo de responsabilidade. E a terceira razão é que as pessoas realmente têm alguns infortúnios pessoais. Em determinado momento acabam passando por um revés, um acidente, e aí perdem emprego, numa outra situação acabam perdendo o seu meio de subsistência, ficam doentes, perdem um ente querido, ou acontece um acidente, a casa pega fogo, outras coisas pessoais, e aí acabam se endividando. E é claro que numa situação como essa, normalmente quando a pessoa chega nessa terceira razão, aí nós estamos falando de situações que fogem completamente do seu controle. Mas, repito, das 3 razões, esta é a que tem menos pessoas envolvidas. De forma disparada, a principal razão pela qual as pessoas se endividam é porque não tem um simples controle financeiro. Não se programam em relação àquilo que recebem e àquilo que gastam. A segunda razão, porque permitem que a mídia dite aquilo que eles precisam adquirir, o que eles precisam ter e aonde eles vão gastar o seu dinheiro. É exatamente por essa razão que o último parágrafo da nossa lição de hoje vai trazer aqui uma coisa muito interessante. Diz: seja qual for a razão, mesmo que seja culpa da própria pessoa, a dívida pode ser aliviada. No entanto, os endividados terão que fazer algumas mudanças na vida, nos seus gastos e nas prioridades financeiras. Ou seja, a primeira coisa que uma pessoa que percebe que está num processo de dívida e que quer sair dela,
ela precisa decidir que ela vai mudar os seus hábitos. Se por acaso você descobriu que, não, eu tenho andado endividado, eu não tenho nenhum tipo de reserva, porque eu não tenho um planejamento financeiro. O que é que você precisa fazer? Sente-se e vá planejar. Não sei por onde começar. Procure pessoas que saibam para poder lhe orientar. Tem muita gente que tem facilidade para isso e que pode se sentar com você e te ajudar a estabelecer um orçamento simples para que você possa conseguir sair dessa situação. Então, eu não consigo controlar o impulso que eu tenho de comprar, eu tenho necessidade de poder comprar. Eu vejo uma publicidade, eu vejo uma roupa, eu vejo um calçado, eu vejo um móvel, eu vejo um eletrônico e eu tenho que adquirir aquilo. E quando vejo, eu já fiz. Bom, você vai ter que tomar alguns outros cuidados. Quem sabe até fazer uma terapia para poder conseguir se desvencilhar dessa compulsão de comprar. Mas, de qualquer maneira, a coisa mais importante é você tomar uma postura. Eu me lembro de uma frase que um amigo disse uma vez. Ele disse, olha, uma pessoa quando chega no fundo do poço, e ela não quer ficar lá no fundo do poço, ela tem que sair de lá, a primeira coisa que ela tem que fazer para que a sua situação não piore é parar de cavar. Ou seja, se você está vivendo uma situação de dívida, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de gastar. Aí eu não consigo me controlar. Faz uma coisa, quebra cartão de crédito, deixa de trabalhar com uma conta bancária se for o caso, você vai ter que tomar talvez algumas atitudes drásticas para conseguir organizar isso tudo. Porque hoje eu digo para você, a principal razão de divórcios, a principal razão pela qual as famílias se desfacelam, a principal não é a traição e nem a imoralidade. É o descontrole financeiro que acaba gerando uma situação de caos dentro do lar e que às vezes os cônjuges acabam se separando por conta disso, porque não se sentem seguros diante da situação em que vivem. Esse, com certeza, não é o propósito do Senhor Deus. Nas últimas semanas, nós tivemos a oportunidade de estudar um pouco a respeito das bênçãos que Deus quer nos conceder, para sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Mas às vezes as pessoas não conseguem ser fiéis, nem mesmo naquilo que pertence a Deus, porque já entraram num círculo vicioso de dívidas que, quando o salário cai na conta, aquilo já parece um buraco negro. Quando o dinheiro cai ali dentro, é como se não tivesse caído e a dívida continua. E as pessoas não se sentem com força moral para ser fiéis, nem mesmo aquilo que pertence a Deus. Portanto, alguma coisa tem que ser feita. E eu queria te desafiar já no começo dessa semana. Vamos passar para você algumas ideias durante essa semana aqui pelo nosso guia de estudos. Uma lição fantástica dessa semana. Vamos passar algumas ideias do que você pode fazer para mudar esse quadro. Mas hoje eu queria te desafiar uma coisa. Tome a decisão. Essa vai ser a minha semana de mudança. Nós estamos terminando o mês, vamos começar um novo mês. E esse será um mês em que eu vou colocar as minhas contas em dia. Eu vou sair dessa situação na qual me encontro. Eu queria te desafiar a fazer isso. Ah, pastor, eu não vivo essa situação. Parabéns por isso. Então fique atento, porque talvez na tua classe da Escola Sabatina no sábado que vem, algumas pessoas demonstrem que vivem essas situações e que talvez não saibam o que fazer. E talvez você vai ser a resposta à oração de alguém, se colocando à disposição para ajudar esses seus irmãos e irmãs em Cristo a, quem sabe, estabelecer um orçamento familiar para poder sair dessa situação. De qualquer forma, tome a decisão de ser abençoado e de ser uma bênção nessa semana. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra o Senhor nos deixa claro que não faz parte do Teu plano que nós nos endividemos. Talvez nesse momento existe alguém que esteja orando comigo, que está vivendo esse drama. Dê sabedoria a essa pessoa nessa semana para que ela tome as decisões que a tirarão dessa situação. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?